Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direitos Humanos. Eu me chamo Gervano Nascimento, sou professor e coordenador pedagógico aqui do Quorum Concursos. E hoje eu vou trabalhar com vocês uma das matérias mais importantes do seu concurso. Na verdade, uma das matérias mais importantes dos concursos de carreiras policiais de um modo geral. E por que eu falo isso? Porque entender direitos humanos não é apenas uma das exigências do seu edital, né? Essa matéria ela tem sido cada vez mais cobrada, é fundamental para você ser aprovado, porque cai muito, cai bastante. Só que o nosso estudo aqui ele vai muito além disso. O estudo dos direitos que foram sendo conquistados ali ao longo do tempo, o conhecimento da nossa trajetória como espécie, desde os primórdios da humanidade, é essencial para você, acima de tudo, ser um bom ser humano. Primeira coisa, tá? E ainda mais para você que quer ser policial, porque você vai estar na linha de frente de proteção desses direitos que os nossos ancestrais literalmente deram sangue para conquistar. Foram muitas lutas para que você pudesse estar aí sentado na sua cadeira, tendo a oportunidade de prestar um concurso público, conquistar a sua farda, independentemente de você ser branco, preto, homem, mulher, indígena, pessoa com deficiência, rico, pobre, independentemente de qualquer situação econômica ou social que você se encontre. Você vai perceber que estudar a nossa disciplina vai abrir a sua cabeça, vai abrir a sua mente e também vai ser essencial lá na frente no seu trabalho como policial. Então vocês, como policiais, vão ter a honra de fazer parte desse processo de conquistas que se iniciou lá atrás há muito, muito tempo, conforme nós vamos ver nas nossas aulas. E agora eu, como concurseiro que sou, eu quero que vocês saibam que eu sei que esse processo de preparação para o concurso pode parecer longo, pode parecer às vezes muito cansativo, muito difícil. Mas eu quero lembrar também que cada minuto que vocês estão aqui, cada minuto que vocês se dedicam, é uma lajota, é um bloquinho que vocês colocam na construção da sua aprovação. Isso vai fazer a diferença lá na frente, vai fazer com que você se destaque dos seus concorrentes. E o caminho, pessoal, eu não vou dizer que vai ser fácil, eu não vou dizer que vai ser tranquilo, porque não foi para mim. E eu acho que para você também não vai ser. Mas eu tenho certeza que esse esforço, essa superação das dificuldades é que vai construir a sua base para que você alcance os seus objetivos. Então, pense nesse momento, por mais desafiador que seja, é, em uma preparação que vai estar te levando para concretizar os seus objetivos. Vai te tornar um profissional de excelência. Vai ajudar você a transformar não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor, dos seus familiares. E nossa primeira aula, nós vamos focar aqui na contextualização histórica dos direitos humanos. Vem comigo aqui na tela. E essa contextualização vai ajudar você a compreender como que esses direitos foram sendo construídos aí ao longo do tempo, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam, porque é a partir disso que nós vamos perceber como que os direitos humanos foram sendo formados. Nós vamos entender as características dos direitos humanos que caem muito em prova. Está aí a minha apresentação formal, está aqui, e a minha apresentação informal que eu verdadeiramente tá aqui. Atividades principais, tá aí meus gatos, meus cachorros, paçoca, fubá. Bom, isso aqui também é direitos humanos, né? Estudar os direitos animais, afinal de contas, foram anos de estudos para que nós desenvolvêssemos uma consciência de que os animais são essenciais na nossa vida, né? Os animais domésticos, principalmente, tá? Então, pessoal, aqui eu preparei essa contextualização para vocês começarem a enxergar a nossa matéria, tá bom? Então nós temos aqui, nós vamos passar por vários momentos históricos para que você compreenda como que foi sendo estruturados os direitos humanos. Porque isso vai ser fundamental lá na frente para você aprender sobre as gerações dos direitos humanos, o que é realmente os direitos humanos, antes de a gente entrar propriamente nas resoluções, nos tratados internacionais, tá bom? Então, eu quero que essa primeira aula aqui, eu chamo a atenção de vocês, que é uma aula
extremamente importante para vocês, porque com essa aula vocês vão ter o mínimo suficiente para poder entender as questões, tá bom? Ao longo das nossas aulas, a gente vai dando, claro, muitas dicas. Você tem o plano de estudo, você baixa, eu acho que está aqui embaixo na plataforma, tem o plano de estudo, a gente fala ali o que é mais importante, né? Dá para você fazer uma revisão mais bem direcionada, e você também tem aqui embaixo, se não tiver aqui, manda uma mensagem para a gente, tá? Porque geralmente a gente põe aqui embaixo o resumo da aula, que é a gente pega a transcrição da aula, coloca lá de forma resumida para você também fazer uma espécie de revisão mais direcionada. E aí você vai para o plano de estudos para entender bem o que você precisa saber dessa aula. E também temos o mapa de incidência, que é o que mais é cobrado nas matérias. Em cada ponto, a gente coloca lá o que é mais cobrado em cada matéria. Tá bem? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Agora, a Vera, tá? A partir dessa introdução que eu fiz, você já consegue aqui perceber que nós estamos diante de uma característica importante. Né? Qual característica importante dos direitos humanos que nós estamos diante quando eu apresento para você todo esse histórico aqui? É a historicidade. Os direitos, uma das características que é muito cobrada em prova, pelo menos ela vem junto com as outras, é a historicidade dos direitos humanos. Ou seja, os tratados de direitos humanos, eles são fruto de um período muito grande, um longo período, um longo processo histórico ali de formação do que nós entendemos como direitos humanos hoje para nós. Né? Como disse já o professor Norberto Bobbio, não precisa ler o Norberto Bobbio, porque eu já li para vocês, inclusive eu já li na faculdade. Perdi muitos pontos lendo Norberto Bobbio, porque o pessoal tinha resumos, né? E eu ficava lendo os livros lá na biblioteca. Kant, Norberto Bobbio, eu gostava muito, muito de ciência política, e eu perdia muito tempo lá. Mas não foi perda de tempo, porque foi por isso que hoje eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. E o pessoal que ficava no resumo só, são muito bons eles, né? Mas eles acaba que eles não desenvolveram esse gosto pela matéria, tá? Então aqui, ó, o Norberto Bobbio ele já disse lá no livro A Era dos Direitos que os direitos humanos são frutos de um longo processo histórico, né? Os direitos humanos aqui são frutos de um longo processo histórico. O que isso significa? Significa que nós estamos diante da historicidade dos direitos humanos. É uma das características dos direitos humanos que nós vamos ver lá na frente, em uma outra aula, várias características, cai muito em prova, tá? Esse tipo de pergunta. E seguindo adiante aqui, nós vamos ver que a ideia aqui é mostrar que os direitos humanos que temos hoje, os direitos que nós vemos lá na Constituição, nos tratados internacionais, eles não surgiram de repente, não surgiram do nada. Eles são frutos de uma longa caminhada, né, foram sendo conquistados ali paulatinamente desde os primórdios da humanidade. É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Tá? Então, vocês vão perceber que o que nós estamos fazendo? Estudar os direitos humanos aqui é estudar a própria história da humanidade, basicamente. Você vai ver lá na frente que eu vou falar sobre o Código de Hammurabi, que é de 1750, 54 e antes de Cristo. Então, pega 2000 anos depois de Cristo, que nós estamos aqui, pega esses 2000 anos, soma com 1750. Olha o período que dá. Praticamente 4000 anos de história, que a gente precisa condensar, colocar, porque são esses 4000 anos de história que vão ser cobrados na sua prova. Ali talvez em 10 questões, 8 questões, dependendo da cobrança ali, como vai vir a cobrança. E por isso é importante você fazer o curso preparatório, porque você tem muito material aí fora, né? Você tem muitos resumos, mas para aprender mesmo, eu acho a aula essencial. Ela é primordial para você conseguir ter um desenvolvimento ali para
lá na frente fazer uma questão com segurança, tá bom? Então, o que é estudar os direitos humanos? É estudar essa história da humanidade, é conhecer a trajetória do homem na busca pelos direitos, ali na busca por justiça, por dignidade, por igualdade. E cada sociedade ao longo dos séculos foi criando, então, foi moldando as regras de convivência para quê? Para proteger a comunidade, proteger o ser humano, para proteger a continuidade da nossa espécie, principalmente contra a opressão e abusos dos poderes dos monarcas, dos reis, dos governantes. Tudo isso serviu para que nós iniciássemos um processo de busca por justiça, busca por direitos. E veja que durante essa jornada aqui, durante essa odisseia humana, o ser humano ele enfrentou, como disse o Norberto Bobbio, duas grandes hostilidades, que é a hostilidade da natureza e a hostilidade do próprio ser humano. Então, basicamente, ao longo da nossa trajetória, nós enfrentamos aqui essas duas hostilidades, né? Hostilidade da natureza e a hostilidade do semelhante, como disse o Norberto Bobbio na sua obra A Era dos Direitos. Hostilidade da natureza e hostilidade do ser humano. Professor, como assim? Veja, ao lutar contra tudo isso, ao lutar contra a nossa sobrevivência, em prol da nossa sobrevivência, nós acabamos criando formas de enfrentar essas dificuldades. O tempo todo nós estamos o quê? Criando formas para que possamos viver com mais segurança, para que possamos viver melhor. E assim é a nossa história, tanto a científica quanto a moral, quanto a social. Tá? Então, por um lado, nós temos a história do ser humano sobre a busca pela sobrevivência ali na natureza, no meio ambiente que nós decidimos, nós escolhemos para viver, e por outro lado nós temos a história do homem sobre a busca pelos direitos, a busca por segurança, por justiça, por liberdade, por aí vai. Não é por acaso que nós estudamos lá no ensino médio, que é ciências da natureza e suas tecnologias, e também as ciências sociais, né, ciências humanas. E por que é assim? Porque nós estamos sempre em busca de aprimoramento, de tentar evoluir como espécie. Então, para enfrentar as regras da natureza, para enfrentar essas regras, essas hostilidades que a natureza nos impõe, o que nós fizemos? Para enfrentar esse meio ambiente hostil, nós desenvolvemos algumas ferramentas, algumas tecnologias para superar esses desafios, né? Superar o frio, os predadores, a fome, as doenças, tudo isso exigiu do ser humano o desenvolvimento de técnicas de sobrevivência. E aí criamos ferramentas, criamos abrigos, criamos modos de tentar pegar a natureza e fazer com que nós pudéssemos viver nela sem que a nossa vida ficasse em risco. Né? Então nós domesticamos os animais, nós sempre estamos tentando criar formas de viver com mais segurança, de viver melhor. Para quê? Para a nossa espécie se perpetuar. Basicamente é a nossa história. Tá? E aí é que surge o desenvolvimento das tecnologias, da ciência, do conhecimento técnico-científico. É contra essa hostilidade da natureza que nós nos desenvolvemos cientificamente. E para enfrentar agora o ser humano, que eu acho que é eu acho que é a parte mais difícil, é mais difícil você criar regras para enfrentar o ser humano do que as regras para enfrentar essa hostilidade da natureza, né? Para você é mais difícil você viver aqui na Terra com seres humanos do que você fazer um foguete para ir para Marte. E para enfrentar aqui essas hostilidades do ser humano, segundo Bobbio, é que nós paramos e falamos assim, peraí, como que nós vamos enfrentar o nosso próprio semelhante? Como nós vamos enfrentar os conflitos armados, as disputas por recursos, as brigas de interesses ali, as ambições, né? Como que nós vamos fazer isso? Foi a partir daí que surgiram
os primeiros mandamentos, os primeiros códigos morais, os primeiros documentos tentando o quê? Tentando regulamentar o comportamento humano para manter uma certa ordem ali dentro da comunidade. Tá? E é por isso que esses códigos são tão importantes. Né? Eles foram aqui se desenvolvendo para proteger a nossa espécie, para proteger a nossa comunidade e que a nossa espécie ficasse em segurança, para garantir que as pessoas não agissem apenas em prol dos seus próprios interesses. E aí nós passamos a seguir algumas regras morais, né, alguns preceitos religiosos. Isso começou mais como na religião, mas aí a gente passou a seguir algumas regras que foram regras impostas ou pelo divino ou pela própria coletividade. E aí surgiu toda a história dos nossos direitos, tá bom? E aí a gente vai ver algo muito interessante. Por quê? Esses códigos morais aqui não só evitavam alguns comportamentos indesejados na comunidade, só que eles também incentivavam aqui comportamentos por meio de quê? De recompensa. Né? Como assim recompensa? Por exemplo, as recompensas divinas apareciam muito nas religiões. Então, se você seguir determinado preceito daquela ou dessa religião, você tem garantida a sua vida eterna. Você tem algum tipo de benefício após a morte. E, por outro lado, também as punições podem ser tanto punições divinas, celestiais, quanto as punições aqui da terra, impostas por nós, pelo próprio homem. Então, se você pecar, por exemplo, você não seguir os preceitos, os mandamentos do Deus X, Y, você vai para o inferno. Ou você vai ser excluído do meio social, você vai ser segregado, você vai ser preso, vai perder os seus bens, vai perder os seus direitos. Então veja como desde os primórdios da humanidade já existia essa ideia de que o comportamento humano ele precisava ser regulamentado, ser controlado para garantir o quê? Para garantir a segurança da comunidade. E o que isso significa? Significa que os direitos humanos eles são fruto desse processo de enfrentamento dessas hostilidades aqui que o Norberto Bobbio apontou lá no seu livro, tá bom? Então, para lidar com essas hostilidades da natureza, do meio ambiente natural, o que nós fizemos? Vamos desenvolver ferramentas, tecnologias. E por isso que hoje nós temos aqui o tablet, nós temos vários, né? Nós temos, por exemplo, a arma. A arma foi uma ferramenta para que a gente pudesse se proteger. Nós temos o computador, nós temos várias ferramentas, câmera, né? E tudo. Até todo o estúdio aqui são ferramentas para que nós pudéssemos viver em harmonia com mais segurança. Tá? E, por outro lado, a gente precisou desenvolver regras morais para que nós pudéssemos viver com o próprio ser humano. Na nossa casa a gente já tem problema, você imagina numa comunidade. Né? Primeiro eram as tribos, né? Depois nós fomos ficando maior até chegar às cidades. E como que a gente construiu tudo isso? Com o entendimento que nós precisávamos obedecer certas regras. Então, as normas, né, as regras sociais antes eram criadas para garantir a sobrevivência e a convivência ali em comunidade. Só que com o tempo, nós percebemos que esses direitos são fundamentais para proteger cada pessoa individualmente, tá? Garantir a sua dignidade, garantir a sua liberdade, garantir a igualdade, e não apenas a comunidade, para que o ser humano em si pudesse ser protegido por ele ser humano, né? Não apenas criar mecanismos para proteger a comunidade, né? Mas criar direitos para proteger o próprio ser humano em si, porque ele é ser humano. E aqui, pessoal, é que entra e que a gente pode dar o pulo do gato. Aqui que entra o justnaturalismo. Professor, mas o que é justnaturalismo? Né? O que é justnaturalismo? Calma, pessoal. Justnaturalismo.
Nós vamos estudar bem isso aqui, tá? Fique tranquilo. Nós vamos ver isso com mais calma nos próximos blocos, na próxima aula. E só que você pode aqui iniciar com a ideia de que o justnaturalismo é uma corrente de pensamento, tá, que defende ali basicamente a ideia de que existem certos direitos que já pertencem ao ser humano desde quando o ser humano nasceu. Eles são, ele já nos pertencem independentemente de qualquer coisa, de qualquer lei, de nada. Ou seja, são direitos que vêm da própria natureza humana, como o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à igualdade, e assim vai. Então esses direitos eles não dependem aqui de nenhuma lei escrita, eles não dependem de nenhum ato do Estado para poder existir. Então esses direitos eles estariam acima de qualquer sistema legal, de qualquer governo, justamente porque eles são direitos inerentes ao ser humano. Então, o justnaturalismo ele tenta explicar que os direitos eles são universais, né? São inalienáveis, ou seja, eles pertencem a todo mundo, sem exceção, e eles não podem ser retirados por ninguém, porque eles são nossos, tá? Isso significa que, independentemente do país onde você nasceu, ou das leis que o governo ali impôs, você tem direitos intrínsecos porque você é ser humano. Simplesmente porque você é um ser humano. E aqui a gente está trabalhando um pouco mais aí da ideia do justnaturalismo. Agora, é claro, essa ideia de direitos naturais, ela não é a única forma de explicar os direitos humanos. Há outras correntes, né, por exemplo, que acreditam que os direitos humanos eles são criados sim pela sociedade, são criados pelo Estado. Mas isso nós vamos ver com mais calma, com mais detalhe no próximo bloco, quando a gente falar ali sobre as diferentes teorias que tentam explicar o que são os direitos humanos, tá? O importante aqui é você entender que no justnaturalismo os direitos humanos eles não dependem de nenhuma autoridade externa, né, para existir. Eles existem porque nós nascemos como ser humano. E isso, por que é isso importante, professor? Pessoal, isso é muito importante que eu estou falando aqui. A gente vai explorar isso melhor lá na frente, só que você precisa começar a entender aqui, para lá na frente você não se perder, tá bom? Então eu quero que você compreenda bem. Isso aqui, essa ideia, ela influenciou diretamente os direitos humanos modernos, porque ela colocou o indivíduo como portador de direitos que não podem ser retirados. Olha só que sacada, né? Não podem ser retirados nem pela coletividade, nem pelo Estado, nem por um consenso da maioria. Não pode ser retirado. Por isso que a pena de morte, né, a discussão sobre pena de morte é muito complexa, porque nós trabalhamos com muitas teorias, com muitos. A discussão é muito densa, tá? E aí uma parcela da população, será que é possível uma parcela tirar a vida de alguém porque esse alguém matou outro alguém, enfim. Então tudo isso é direitos humanos, né? Tudo isso a gente está discutindo, não tem o certo, não tem o errado, né? A gente apenas está querendo crescer como espécie humana. E toda discussão é válida, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que essa ideia, ela foi fundamental para quê? Para o reconhecimento de direitos inalienáveis, né, para todos os seres humanos, como foi o caso, por exemplo, da Revolução Americana e da independência ali dos Estados Unidos em 1776. Isso aqui é muito importante, a gente vai estudar bem, tá? Esses momentos históricos aqui. Só estou trazendo para vocês terem uma noção aqui. Essa declaração aqui de independência dos Estados Unidos, ela trouxe o conceito de que todos os homens ali, todos os seres humanos, eles nasciam livres, nasciam com direitos inalienáveis, basicamente. A vida, a liberdade, então, direitos inalienáveis. Essa declaração aqui é muito importante, cai bastante em prova, tá? Inclusive ela trouxe lá a busca pela felicidade. Logo depois veio essa aqui, ó. Essa declaração que está na tela de vocês, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.
na Revolução Francesa, que trouxe aí que muitos desses conceitos, né, na verdade aprimorou muitos desses conceitos. E aqui nós já vemos, nós já começamos a ver o surgimento dos direitos que a gente chama de direitos de liberdade, né, que são os direitos, direitos, direitos de liberdade, que são os direitos civis, os direitos políticos, né? A gente vai estudar isso lá na frente também. Muito importante as gerações dos direitos humanos. Aqui a gente já começa a ver a primeira geração, né? Primeira geração ou a primeira dimensão dos direitos humanos, que são os direitos civis, os direitos políticos. E a gente vai também estudar em um bloco mais um bloco mais específico para falar disso aqui, tá bom? Essa fase, então, marcou o quê? Marcou o início dos direitos humanos como nós conhecemos hoje. Até aqui, nós chegamos, então, uma concepção, pelo menos foi o início de uma preparação para uma concepção mais moderna de direitos humanos. Então, aqui a gente já começa já a ver uma ideia mais refinada de direitos humanos, que tem como base aqui o princípio da universalidade. Eu acho que eu não coloquei, né? Eu não coloquei aqui, mas a base aqui é o princípio da universalidade. Então, esse princípio da universalidade também é muito importante. Traz a ideia ali de direito, os direitos inalienáveis, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à igualdade, tudo isso. São universais esses direitos todos. Mas antes de falarmos desses documentos, né, nós vamos ali dar uma passada por outros momentos até chegar nesses documentos. Tá? Então vamos dar uma pausa e no próximo bloco a gente vai ali passar, a gente vai começar a ver alguns momentos históricos importantes para o reconhecimento desses direitos. Tá? Então vamos iniciar lá pela antiguidade, vamos passar pela Idade Média, pelo Renascimento, pela Idade Moderna, até chegar nos dias de hoje. Vamos dar uma pausa, vamos tomar um café e a gente já volta no próximo bloco.